Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de outono lançava seus últimos raios sobre o cansado tribunal. Do lado de fora, os transeuntes apressados mal olhavam para os bancos de madeira polida, mas lá dentro, o ar estava carregado de tensão. Um veterano com roupas sujas e cabelos emaranhados entrou, mal conseguindo sustentar o corpo debilitado por anos de serviço e vida nas ruas. Ele foi acusado de uma infração menor, ter sido flagrado buscando refúgio em um prédio público. Nada que à primeira vista devesse preocupar o tribunal. No entanto, assim que seu nome foi mencionado, um silêncio gélido tomou conta do tribunal. John Alexander Montgomery, anunciou o atendente em tom neutro. Os murmúrios rapidamente se transformaram em sussurros preocupados. Os juízes trocaram olhares, e até mesmo o promotor pareceu hesitar, pois John Alexander Montgomery não era um veterano comum. Durante seus anos nos campos de batalha, ele liderou operações secretas para o exército, salvou vidas e desmantelou redes criminosas internacionais. Sua reputação o precedia, e aqueles que tiveram o azar de subestimar seu nome muitas vezes se arrependeram amargamente. No entanto, naquele dia ele estava ali vulnerável e à mercê do sistema, sem a glória ou o respeito que seu passado merecia. O tribunal, esperando um julgamento rápido e sem grandes acontecimentos, logo descobriria que sob a aparência de um sem-teto, escondia-se um homem capaz de mudar o mundo inteiro. John ergueu os olhos, e seus olhos cansados porém penetrantes encontraram os do juiz. Uma estranha calma emanava dele, uma aura que exigia atenção e respeito, apesar de seus trapos. A sala prendeu a respiração. Este veterano, esquecido pela sociedade, mas jamais pela história, estava prestes a revelar a todos que um nome pode fazer os poderosos tremerem, mesmo quando o homem que o carrega não tem mais nada a oferecer. O tribunal estava estranhamente silencioso quando John Alexander Montgomery foi chamado. Os bancos rangiam sob o peso de murmúrios abafados, e até mesmo o juiz parecia hesitante em continuar. Havia algo na presença calma, porém imponente, de John que deixava inquietos aqueles acostumados a estar no controle. O promotor público, um homem autoconfiante chamado Richard Caldwell, ajeitou a gravata e se levantou para apresentar o caso. Meritíssimo, o réu foi flagrado revistando locais públicos. Exigimos uma sentença exemplar. John ergueu lentamente os olhos e o interrompeu com uma voz firme, porém calma. Entendo a situação. Mas antes de julgar, talvez você devesse conhecer melhor o homem que está à sua frente. Um arrepio percorreu a assembleia. Como se atreve esse sem-teto a falar assim? Caldwell franziu a testa, pronto para responder, mas o juiz levantou a mão. Prossiga, Sr. Montgomery. John respirou fundo, e pela primeira vez, o passado invadiu o quarto como um relâmpago. Servi no exército por 20 anos. Liderava missões secretas em 3 continentes. Prendi terroristas, resgatei reféns e trabalhei para agências que você nem imagina. Os murmúrios transformaram-se em exclamações abafadas. Alguns espectadores recuaram como se tivessem visto um fantasma. Caldwell empalideceu, incapaz de esconder sua preocupação. E hoje, John continuou com voz grave, estou aqui sem lar diante de vocês. Não porque eu tenha falhado, mas porque fui traído por aqueles em quem confiava. E vocês que me julgam, não sabem nada do que fiz ou do que sou capaz de fazer. O juiz inclinou-se sobre a mesa, intrigado apesar de si mesmo. Os murmúrios quase cessaram por completo. John Alexander Montgomery, o homem com o glorioso passado militar e segredos perigosos, acabará de lembrar a todos que seu nome tinha um peso que nem mesmo o tribunal podia ignorar. Naquele dia, o julgamento aparentemente inofensivo tomou um rumo inesperado. O tribunal logo descobriria que por trás das roupas gastas e do rosto cansado se escondia um veterano cujo próprio nome era capaz de causar arrepios no mundo jurídico. E em algum lugar nas sombras, antigos inimigos, que acreditavam que John havia partido para sempre, já começavam a tomar notas. No dia seguinte, o tribunal estava lotado. A imprensa havia descoberto que um veterano famoso compareceria por uma infração menor, e todos queriam saber o que aconteceria quando seu nome fosse chamado. John Alexander Montgomery entrou, ainda vestido com seus trapos, mas com a mesma determinação no olhar que o guiara nos campos de batalha. O promotor Caldwell parecia mais nervoso do que nunca. Cada sussurro, cada olhar na sala servia como um lembrete de que o homem que ele subestimava estava longe de ser comum. De repente, o telefone do juiz vibrou. Ele atendeu discretamente, franzindo a testa. Um agente do governo havia ligado para informar que algumas informações sobre John haviam vazado.
O juiz não disse nada, mas uma leve mudança em sua expressão revelou sua preocupação. Senhor Montgomery, o senhor irá depor? Perguntou o juiz. John deu um passo à frente lentamente. Ele sabia que aquele momento não era apenas para sua defesa, mas também para mostrar ao tribunal a verdade que eles estavam tentando ignorar. 20 anos atrás, eu servi em missões onde o fracasso significava a morte. Trabalhei com homens e mulheres que acreditavam na justiça e na proteção dos inocentes. E hoje estou aqui diante de vocês porque ele fez uma pausa, olhando Caldwell diretamente nos olhos. Porque a justiça se esqueceu de mim. Um murmúrio percorreu a sala. Nesse instante, um telefone tocou na plateia. John ergueu uma sobrancelha e um espectador empalideceu imediatamente. Era um ex-policial que ele havia denunciado por corrupção. O homem tentou se esconder, mas era tarde demais. Todos os olhares estavam voltados para ele e John, com um simples aceno de cabeça, deixou claro que não havia esquecido. Caldwell sentiu o pânico crescer dentro de si. Cada movimento de John parecia calculado, cada palavra que ele pronunciava soava como um aviso. Aquilo não era mais uma simples ofensa. O tribunal havia se transformado em um campo de batalha invisível, onde os fantasmas do passado de John emergiam para lembrar a todos que ele não era um homem a ser subestimado. Com o passar do dia, documentos e depoimentos começaram a surgir, alguns inocentes, outros ameaçadores. O tribunal descobriu que John Alexander Montgomery tinha aliados e inimigos influentes, capazes de derrubar o sistema de justiça caso alguém ousasse julgá-lo injustamente. Este julgamento, que deveria ter sido rotineiro, tornou-se palco de uma lição silenciosa, porém implacável. Um veterano esquecido ainda pode fazer os poderosos tremerem, mesmo sem armas ou uniforme. E nas sombras John sabia que alguns segredos ainda não haviam sido revelados, mas que em breve mudariam o rumo do julgamento de forma irreversível. No terceiro dia do julgamento, a atmosfera no tribunal era eletrizante. Jornalistas se aglomeravam do lado de fora da entrada e lá dentro, todos os assentos estavam ocupados. John Alexander Montgomery entrou, ainda humilde em suas roupas gastas, mas emanando uma autoridade silenciosa que ninguém podia ignorar. Caldwell, o promotor, tentou manter a calma, mas sentiu a pressão diminuir. Cada murmúrio no tribunal parecia amplificar a reputação de John. Os espectadores cativados aguardavam o momento em que ele revelaria os segredos que haviam causado arrepios naquele tribunal desde sua chegada. O juiz deu a palavra a John. Ele deu um passo à frente, tirou uma pequena pasta do bolso e a colocou sobre a mesa. Este arquivo contém provas de missões que liderei para proteger este país. Mas também contém informações sobre aqueles que abusaram do seu poder, incluindo alguns que estão aqui hoje. Um arrepio percorreu a sala. Caldwell empalideceu. Os rostos se contraíram na plateia. John abriu o arquivo e o mostrou ao juiz. Esses documentos mostram que algumas pessoas falsificaram relatórios e manipularam o sistema judiciário, exatamente como está acontecendo aqui hoje. Naquele instante, um murmúrio percorreu a assembleia. Nomes influentes, figuras respeitadas, foram mencionados no processo. Todo o tribunal parou abruptamente, chocado com a dimensão das revelações. John prosseguiu, calmo mas implacável. Não estou aqui para buscar vingança. Estou aqui para que a verdade seja conhecida. Se você me julgar por uma ofensa menor, saiba que está me julgando com conhecimento incompleto. E esse conhecimento incompleto pode lhe custar caro. Caldwell tentou contra-atacar, mas era tarde demais. A opinião pública amplificada pela mídia começava a apoiar John. Especialistas militares, ex-colegas e até civis se apresentaram para testemunhar sobre sua coragem e integridade. Cada depoimento reforçou sua reputação e expôs as falhas do tribunal. O juiz, visivelmente impressionado, fez uma pausa. Ficou claro que aquele julgamento não era mais um simples caso de delito menor. Havia se tornado uma revelação de corrupção, traição e lealdade à justiça. John Alexander Montgomery, o veterano sem-teto com um nome assustador, não estava apenas se defendendo, ele estava redefinindo as regras do jogo. E no silêncio tenso da sala, todos entenderam que sob seus trapos, escondia-se um homem capaz de mudar o destino daqueles que ousassem confrontá-lo. Mas mesmo depois dessas revelações, John sabia que o momento decisivo ainda não havia chegado. No último dia do julgamento, a tensão atingiu o ápice. O tribunal estava lotado, as câmeras focadas em John Alexander Montgomery. Todos os espectadores sabiam que aquele não era um julgamento comum, aquele era o momento em que a verdade viria à tona, e ninguém poderia ignorá-la. John entrou com a mesma compostura dos dias anteriores. Suas roupas ainda estavam gastas, mas sua presença inspirava respeito.
Caldwell, pálido e trêmulo, sabia que não conseguiria mais manipular o tribunal. As provas que John havia reunido, combinadas com o testemunho convincente de sua experiência militar e integridade, tornavam qualquer acusação ridícula. O juiz se pronunciou. Senhor Montgomery, o senhor tem algo a acrescentar antes de chegarmos a um veredicto? João se levantou, olhou ao redor da assembleia e falou com calma, mas com firmeza. Sim, não estou aqui para humilhar ninguém, mas para lembrar a todos que a justiça deve ser respeitada. Meu passado não é um troféu, é uma responsabilidade. E hoje escolho usar o que vivi para proteger a verdade. Então, com um gesto sutil, ele deslizou um envelope em direção ao juiz. Dentro havia documentos adicionais que revelavam corrupção sistêmica em certas instituições do tribunal e provas irrefutáveis de que Caldwell e vários outros haviam manipulado os arquivos numa tentativa de condená-lo injustamente. O silêncio no tribunal era palpável. Até os jornalistas mais cínicos estavam paralisados. Caldwell tentou protestar, mas o juiz levantou a mão. Basta. Senhor Montgomery, o senhor está absolvido de todas as acusações. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. John assentiu com a cabeça, um leve sorriso nos lábios. Ele sabia que a justiça havia prevalecido, mas também que este julgamento havia exposto verdades que ninguém podia ignorar. Ao sair do tribunal, a imprensa e as testemunhas o cercaram. Mas John não buscava glória nem reconhecimento. Para ele, a vitória residia no fato de que as figuras poderosas que tentaram destruí-lo haviam sido expostas, e que seu nome agora era respeitado não pelo medo que inspirava, mas pela integridade que representava. Nas ruas, as atitudes mudaram. Os transeuntes que antes o ignoravam agora o cumprimentavam com respeito. O veterano sem-teto não só havia vencido sua causa, como também lembrará a todos que até o homem mais esquecido podia fazer tremer aqueles que pensavam subestimá-lo. E em algum lugar nas sombras, aqueles que haviam traído e mentido sabiam que jamais esqueceriam aquele nome, John Alexander Montgomery.